o valor da vida, o valor do ser. Existem muitos mitos nas quais eles se tornaram verdade dentro dos conceitos da vida humana no nosso dia a dia, e que são verdades que elas não são reais e elas não são verdadeiras no que diz respeito à própria vida e às relações dessa verdade com o meio e com os relacionamentos interpessoais. Por exemplo, um ditado que muitas pessoas dizem que a gente deve, na verdade, aprender com os erros. Se eu devo aprender com os erros, eu vou sair matando, atropelando, eu vou sair destruindo, eu vou sair fazendo barbaridade. E eu vou me tornar uma pessoa impune. Você sabe por quê? Porque quando o meu advogado chega até o juiz, porque eu matei, fiquei embriagado, eu dirigi em alta velocidade, ou porque eu simplesmente matei o meu filho, a minha esposa, ou porque eu corrompi, eu vou chegar diante do juiz através do meu advogado, e eu vou falar para o meu advogado: Excelência, pede para o juiz se a Vossa Excelência poderia me ouvir pelo menos um minuto antes de eu dar o veredito, antes dele dar o veredito final. Aí o meu advogado vai falar: Excelência, o meu cliente quer falar. E aí um monte de processo nas minhas costas, o juiz vai falar: eu concedo a palavra para o seu cliente. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou chegar para a Excelência e falar: Excelência, errar é humano. Aí sabe o que a Excelência vai falar para mim? Eu vou te absorver. Sabe por quê? Porque errar é humano. Então o médico, ele esquece o bisturi, ele esquece gases, ele fecha o paciente e o paciente pega uma infecção generalizada, morre. O médico, ao ser processado pela família, ele simplesmente vai falar para o juiz: Excelência, errar é humano. Naquele dia eu não estava muito legal com a minha família, a minha esposa falou algumas coisas que eu não gostei, e eu não estava com a cabeça no lugar, e esqueci a tesoura, os gases, fulano morreu, mas errar é humano. Aí a Excelência vai olhar para o médico, através do seu advogado, e vai falar: eu estou te absorvendo, porque de fato errar é humano. Então, errar não é humano, humano é acertar. Um outro mito que se fala muito, que a gente aprende com os erros. Se eu aprendo com os erros, eu vou errar muito para me ser especialista e ser a pessoa mais nobre na vida, porque eu vou aprender com os erros. Você não aprende com os erros, você aprende com os acertos, mas você pode estar sujeito ao erro, e quando você erra, você vai observar, com mais cuidado, com eficiência, com eficácia, para que aquele erro não traga danos para a sua vida ou para a vida de terceiros, porque errar não é humano e não se aprende com os erros. Outra questão que a gente fala muito: olha, a voz do povo é a voz de Deus. Que nobreza! Isso são intelectuais que falam, religiosos e tantos outros. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, nós estávamos ferrados. Nós poderíamos simplesmente desistirmos da vida, porque o povo, ele é massa de manobra. Mitos, eles não levam a gente a lugar nenhum. Por exemplo, um dos mitos, que isto é uma coisa muito, vamos dizer, informal, né, que nós falamos muito: eu estou correndo atrás do prejuízo. Por isso que as pessoas, elas continuam no prejuízo, porque elas correm atrás do prejuízo. Se você quer, pelo menos, correr atrás de alguma coisa, meu amigo, corre atrás do lucro, corre atrás da conquista, corre atrás da realização. Você correndo atrás do prejuízo, cada vez mais você vai aumentar o prejuízo na sua vida. A maior de todas as guerras, que seja mitos ou não mitos, a maior de todas as guerras, você já venceu na batalha da vida. Portanto, eu quero dizer que não existe nada, absolutamente nada, maior nessa vida do que a sua própria vida. Eu quero te contar uma história rapidinho, para você compreender o que eu quero dizer sobre natureza e sobre mitos. Conta-se
através dos meios de comunicação, e esse mito, mais essa história, essa fábula é mais na época, vamos dizer assim, de Orkut, são coisas que ficaram mais para trás. Então conta-se nessa época que havia uma ilha, e nesta ilha existia um escorpião e uma tartaruga. Só que a ilha ela estava sendo inundada por uma chuva torrencial que estava alagando toda aquela ilha. E aí o escorpião, vendo que ele ia morrer, porque ele não sabia nadar, ele viu a tartaruga e ele começou a dialogar com a tartaruga dizendo assim: Senhora tartaruga, eu queria que você me fizesse um favor, eu não sei nadar e eu quero passar para o outro lado, a ilha já está começando a encher e a minha cauda já está debaixo das águas. A tartaruga disse: não, eu não vou te levar, porque você é um escorpião e você vai me picar. Não, tartaruga, para e pensa juntamente comigo, eu vou subir em cima do seu casco, o seu casco é a sua proteção, ela é dura, eu não vou fazer isso com você. E através da oratória, através da chantagem, de uma maneira dissimulada, o escorpião, ele conseguiu esse bem feito da tartaruga. E ela disse: então suba, seu escorpião, na minha carcaça, que eu vou te levar para outra margem. Quando o escorpião subiu na carcaça da tartaruga, a ilha já estava inundada. Ele já estaria morto. E a tartaruga vai feliz e sorridente porque ela está, fazendo um benefício para a humanidade, ela está ajudando o seu próximo. Quando a tartaruga chega na margem, bem na margem, que o escorpião ele conseguiu colocar os pés dele já no barranco e ele ali já tinha a segurança da vida dele, ele vai com a sua cauda e pica o pescoço da tartaruga. E a tartaruga de maneira imediata começa a agonizar, porque a injeção de veneno ela foi de maneira letal e ela começa a dizer: seu escorpião, por que você fez isso comigo? Você disse que não ia me picar, você picou, eu estou morrendo, estou agonizando, eu sei que agora para mim não tem mais jeito, por que você fez isso comigo? Eu salvei a sua vida. O escorpião ele olhou para a tartaruga e disse: sinto muito, dona tartaruga, a minha natureza é escorpião. O que eu quero dizer com isto? Qual é sua natureza? Quais são os mitos que fazem parte da sua natureza? A tartaruga ela era simples como uma pomba, mas ela não tinha a prudência de uma serpente. E o escorpião, como um inseto peçonhento, ele na verdade tinha a simplicidade da pomba, mas ele tinha a astúcia da serpente. Nós vivemos num mundo de mitos, e mitos não são realidades. Mitos são, talvez frases deslocadas e jogadas, que muitas vezes na nossa vida se torna verdade. Correr atrás do prejuízo, aprender com o erro, errar é humano, a voz do povo é a voz de Deus. Quando você coloca esses mitos como verdade sua própria, você deixa de entender a sua grandeza e dá a última palavra pelaquilo que possa se tornar apenas um mito diante de uma realidade maior que é a sua própria vida. Então eu te pergunto, você vai querer, dentro dessa realidade, viver uma vida de escorpião ou de tartaruga, ou nem de escorpião e nem de tartaruga, mas uma vida de excelência daquilo que você tem para construir a sua história? Portanto, pense nisso, analise sobre isto e reflita sobre isto. Mitos.